Gravando. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. E que evento! Um evento muito esperado, um evento que todos vocês com certeza poderão aproveitar muitíssimo. Nós estamos muito felizes de receber o professor Adilson José Moreira, que é um grande constitucionalista e que nos honrou com a sua presença nesse evento, que com certeza sairá extremamente engrandecido. Nós fechamos essa semana recebendo grandes profissionais com o professor Adilson José Moreira, que irá nos brindar com uma fala que com certeza fará muita diferença para todas as pessoas que poderão assisti-lo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, eu cumprimento e agradeço novamente pela sua disponibilidade em estar conosco nessa tarde. Agradeço também em nome do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, que nos auxilia e dá todo o suporte para que nós possamos realizar esses eventos, e também em nome da comissão, em nome da OAB de São Paulo, nosso presidente, doutor Caio Augusto. Bem, eu não sei se o professor conhece uma expressão, se já lhe fizeram este elogio pessoalmente, mas me chamou muita atenção quando eu postei o anúncio do evento e uma de suas fãs escreveu assim: nossa, o faraó do direito constitucional. Eu achei o elogio tão maravilhoso que eu falei, eu preciso fazê-lo ao vivo, porque não é qualquer pessoa que recebe um adjetivo tão maravilhoso. Eu tenho certeza que ela não exagerou. Então, professor, muito obrigada. Eu não vou me alongar, vou passar a palavra para a Daniele. A Daniele é membro da Comissão do Acadêmico de Direito, é uma acadêmica e está aqui hoje representando os acadêmicos para fazer uma saudação. Depois eu vou passar a palavra para o Fábio, que também é membro da nossa comissão, que irá fazer uma leitura breve do seu currículo. Eu acho que fecharam o som da Daniele e do Fábio. Era importante deixar aberto para eles poderem saudar o professor. Obrigada, muito obrigada. Pode falar, querida. Pode. Tá. Pode. Oi, pessoal, né? Tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, é um prazer imenso estar com vocês aqui representando a Comissão do Acadêmico de Direito e, além disso, representando também o interesse de todos os acadêmicos em ouvir o professor Adilson. É uma honra muito grande e por isso nós estamos aqui e somos muito gratos por sua presença, professor. Eu vou passar a palavra para o meu colega Fábio, que vai fazer a leitura do seu currículo, e em seguida o senhor poder fazer a sua fala. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço também ao professor Adilson Moreira, que vai nos brindar, né? Nos fornecer essa palestra com um tema bastante interessante. Então, eu vou falar um pouco, né, brevemente do currículo do professor. Ele é advogado, doutor em Direito Constitucional comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. É doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio doutoral sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, Master of Law pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Minas e professor e autor também, né? Eu pesquisei, eu já conheço o professor um pouco, né? Ele tem também algumas matérias na revista Exame, né? No site Exame, bem interessante. E, professor, por favor, estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Obrigado pela presença. Está com a palavra. Boa tarde. Todos me ouvem? Sim. Boa tarde para todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para este evento, para falar com vocês sobre um dos tópicos de pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo, o tema do direito antidiscriminatório. E o meu plano é o seguinte:
eu estou terminando, na verdade já terminei, de escrever o meu Tratado de Direito Antidiscriminatório. Ele está agora sendo revisado por um profissional de letras e espero que em breve eu consiga publicá-lo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro apresentar para vocês toda a estrutura desse tratado, porque, como vocês verão, é um tratado sobre direito antidiscriminatório, mas é também uma obra que necessariamente dialoga com diferentes áreas do direito, com diferentes áreas do conhecimento, e, em função disso, vocês que me ouvem poderão ter certamente insights sobre diferentes tópicos que poderão servir como ponto de pesquisa. Obviamente, esta obra não pretende esgotar, não é, todos os temas, não pretende abordar todos os assuntos que ela toca de maneira exaustiva e definitiva. É uma obra que tem um caráter, digamos assim, introdutório e que, portanto, os temas que estão ali tratados precisam ser amplamente pesquisados por outras pessoas. Então, mais uma vez, essa obra é simplesmente uma tentativa de sistematizar uma área do conhecimento que já existe no Brasil, que já existe no nosso sistema jurídico, mas que nunca foi adequadamente, que não é adequadamente compreendida em função do que eu acabo de dizer, em função da ausência de uma sistematização teórica, de uma sistematização jurisprudencial, de uma falta de sistematização também de uma certa perspectiva legislativa sobre esse tema. Bem, como o nosso colega Fábio anunciou, eu fiz grande parte da minha formação acadêmica, principalmente os cursos de pós-graduação, nos Estados Unidos. E o sistema jurídico norte-americano e as faculdades de direito norte-americanas têm um caráter muito prático. Quando nós chegamos nas universidades norte-americanas, nós nos espantamos com o fato de que todas as discussões de temas jurídicos são sempre pautadas por decisões judiciais. Obviamente, é um sistema de common law, não poderia ser diferente, mas isso tem outra consequência importante, que é também o caráter pragmático das discussões, dos debates teóricos. Então, quando eu submeti a primeira versão do meu projeto de doutoramento para o meu orientador, ele ficou extremamente surpreso com o nível de abstração e me perguntou: Mr. Moreira, exatamente que problema jurídico o senhor quer estudar, que problema jurídico o senhor pretende resolver? E é exatamente por isso, por essa influência da academia norte-americana, que eu começo esse tratado discutindo decisões judiciais. Então, aqui nós estamos diante de um primeiro elemento importante para todas as pessoas que estão escrevendo os seus projetos de TCC, para todas as pessoas que estão escrevendo os seus projetos para o mestrado e para o doutorado. Uma fonte importante, não é, de pesquisa são decisões judiciais. E isso é amplamente negligenciado na faculdade, nas faculdades de direito, e principalmente quando essas decisões judiciais falam sobre direitos de minorias. Então, não é, com algumas poucas decisões
do Supremo Tribunal Federal, que abordam temas que são culturalmente e politicamente sensíveis. Nós raramente vemos professores brasileiros discutindo decisões judiciais. Na verdade, eu passei 12 anos em uma faculdade de Direito brasileira, uma das melhores, e eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que um professor meu chegou: hoje nós vamos ler determinado caso, hoje nós vamos discutir uma série de casos ou a jurisprudência dos nossos tribunais sobre esse ou aquele assunto. Então, essa é a primeira coisa importante que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós, quando estamos escrevendo um TCC, um artigo, uma dissertação, uma tese de doutoramento, sempre nos deparamos com a questão: afinal de contas, qual é o problema que eu vou abordar? Eu talvez tenha um tema. Eu quero trabalhar, por exemplo, com direito antidiscriminatório. Eu quero trabalhar com direitos de minorias. Mais especificamente, eu quero trabalhar com o direito das mulheres. Eu quero fazer uma análise da jurisprudência brasileira sobre igualdade sexual. Não é? Ótimo, eu já tenho um tema, mas isso não significa que eu tenha um problema de pesquisa adequado. Então, a pesquisa jurisprudencial me fornecerá elementos para que eu encontre um objeto de pesquisa. Então, por exemplo, dentro desse tema bastante amplo, que é a igualdade sexual, a igualdade entre os sexos, nós temos, por exemplo, a discussão sobre esse tema no contexto do direito de família. Mais especificamente, no contexto da guarda compartilhada. Então, eu tenho trabalhado há algum tempo em um texto que se chama O que quer uma mulher? E esse texto, e por que eu dei esse título a esse texto? Nesse artigo, eu discuto decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre guarda compartilhada, no período anterior e posterior a esta lei. E é interessante nós observarmos as concepções que aquele tribunal, que os membros daquele tribunal expressam, sobre as opiniões que os membros daquele tribunal expressam sobre o que é a maternidade, sobre o que é a paternidade, sobre que tipo de lugar social, que tipo de identidade social são essas, não é? E o que nós observamos é que, na medida em que esses tribunais justificam os motivos pelos quais deve haver uma prioridade para o pai ou para a mãe, esses tribunais estão, na verdade, construindo, não é, juridicamente, socialmente, determinados lugares sociais, sobre quais são as funções de uma mãe, sobre quais são as funções de um pai, e com isso, e veja, o direito, não é? Ele é uma parte fundamental da nossa identidade enquanto indivíduos, todos nós somos sujeitos de direito. O direito cria meios, cria parâmetros identificatórios, reforça, reproduz estereótipos sexuais. Então, lendo essas decisões judiciais sobre igualdade sexual, no contexto da guarda compartilhada, eu consigo identificar um problema de pesquisa. Primeiro, eu tinha um tema de pesquisa, que era igualdade sexual. Eu agora cheguei a um problema de pesquisa. De que forma os tribunais brasileiros reproduzem
identidades sociais a partir, não é, por meio da aplicação das normas jurídicas referentes à guarda compartilhada. Porque, apesar da lei da guarda compartilhada, as coisas não mudaram muito, não é? As argumentações, as concepções do que seja o lugar da mulher, do que seja o lugar do homem, não é? As coisas continuam lá, sabe, latentes, essas opiniões continuam latentes. Então, no meu texto, no meu livro, Tratado de Direito Antidiscriminatório, eu começo falando sobre decisões judiciais referentes à questão da igualdade e referente à questão da discriminação. Eu falo, eu cito, eu discuto várias decisões judiciais que apresentam concepções distintas de igualdade e concepções distintas da discriminação. E isso é importante porque, afinal de contas, esse é o tema central desse campo de estudo, não é? Desse subsistema do direito constitucional, que é o direito antidiscriminatório. As relações estruturais entre igualdade e discriminação. E para que eu possa analisar as relações entre esses dois temas, eu preciso analisar a jurisprudência, eu preciso analisar a legislação, eu preciso analisar também a sociedade, a cultura, as práticas sociais, as práticas institucionais. Então, não é? Eu começo o meu tratado discutindo decisões judiciais, e eu também, logo no início, procuro demonstrar como diferentes sistemas de exclusão social operam para reproduzir as desigualdades, para reproduzir as estruturas hierárquicas de poder que operam na sociedade brasileira e na maior parte, e em todas as sociedades humanas. E aqui nós temos outro elemento importante, quando nós estamos pensando sobre o que escrever no meu TCC, na minha dissertação, na minha tese de doutoramento no campo do direito. A maioria dos operadores jurídicos não tem a mais remota ideia disso. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu estava ainda na faculdade de Direito, tendo aula de Direito Societário, e uma aluna lésbica, levantou a mão e perguntou para o professor: professor, eu entendo, não é, essa questão importante, etc., sobre o que é governança corporativa, sobre o que é compliance, mas, professor, essa ideia de compliance pode ser aplicada à discussão da discriminação de minorias sexuais? Como nós podemos adaptar a questão da discriminação em relação a minorias do compliance, não é, com a questão antidiscriminatória? Esse conceito de compliance, esse conceito de governança corporativa, diz respeito apenas ao problema da corrupção? Não é? A ideia de compliance apenas exige conformidade com as leis que regulam as atividades, as transações econômicas da empresa, ou esse conceito de compliance, esse conceito de governança corporativa também está relacionado com a ideia de antidiscriminação? Esse professor, ele ainda não faleceu, um homem branco, heterossexual de classe alta, que nunca sofreu nenhum tipo de discriminação na vida, que passou os 5 anos de faculdade, os 3 anos de mestrado e os 5 anos de doutorado, sem jamais discutir quaisquer coisas relacionadas com direitos de minoria, disse para ela o seguinte: essa não é uma questão jurídica.
essa é uma questão sociológica. Você deve discutir esse tema com o professor de Sociologia Jurídica. Então, veja, este professor faz isso porque ele nunca teve que refletir sobre essa decisão, sobre essa questão. Essa resposta decorre do fato de que a vasta maioria dos autores, das pessoas que escrevem sobre direito societário, são pessoas brancas de classe alta, são homens brancos heterossexuais de classe alta, e que, portanto, nunca tiveram que escrever sobre isso. Eles não têm nenhum tipo de reflexão sobre esse tema. Então, o que nós, que estamos interessados em direitos de minorias, e especialmente estamos interessados na operação de sistemas sociais de exclusão, o que nós devemos fazer em uma situação como essa? Não é? Da completa ausência de reflexão sobre a questão racial, sobre a questão sexual, no campo de um direito, no campo do direito tributário, no campo do direito societário. Qual a importância sobre essa questão do racismo nesse campo de... O que isso tem a ver com... O que governança corporativa tem a ver com igualdade sexual? Aí, não é, você pergunta, tremendo, não é? Porque o professor pode ficar bravo com você. Professor, será que o fato das corporações serem inteiramente controladas por homens brancos heterossexuais tem alguma relevância? Será que isso é simplesmente obra do acaso? Ou será porque as empresas operam a partir de determinados pressupostos, a partir de determinadas práticas sociais, a partir de determinadas ideologias sociais, etc. Então, nós precisamos estar atentos ao fato. Nós precisamos entender como os sistemas de exclusão social operam. Nós precisamos entender que esses sistemas sociais têm um caráter estrutural e que eles afetam a vida dos indivíduos em todos os contextos sociais. Surpresa, até mesmo no direito societário, não é? Coisa que ninguém jamais poderia suspeitar, mas isso é verdade. Então, quando eu estava, portanto, elaborando o meu tratado de direito antidiscriminatório, eu fiz questão de deixar muito claro que este não é um campo de estudo que diz respeito a minorias. Este é um campo de estudo que, sim, tem como um dos seus objetivos fundamentais a proteção de grupos tradicionalmente discriminados, marginalizados, mas este é também um campo de estudo que tem como objetivo fundamental criar, não é, uma sociedade realmente democrática. E é por isso que, logo no início, no primeiro capítulo do livro, eu faço questão de analisar as relações estruturais entre normas de direito antidiscriminatório e normas políticas, normas democráticas. E ao fazer isso, essa articulação, não é, ela pode também ser um tema importantíssimo para um TCC, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutoramento. Mas como assim, professor? Mais uma vez, não é? O tema do meu TCC será sobre o funcionamento dos sistemas de exclusão social no direito. Esse é um tema, não é? Eu olho para... Bom, o direito é composto de uma série, não é, de
não é, de uma série de áreas. Então, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional, o direito societário. Então, eu posso olhar para o direito societário e me perguntar, bem, qual é o censo racial das empresas, das grandes corporações brasileiras? Qual é a porcentagem de homens dentro dessas empresas? Qual é a porcentagem de mulheres dentro dessas empresas? Qual é a porcentagem de negros e brancos dentro das grandes corporações? Quais são as posições que negros e brancos ocupam dentro das grandes corporações? Não é? Qual será o primeiro resultado da minha pesquisa, não é, inicial, da minha pesquisa bibliográfica preliminar? A pesquisa bibliográfica preliminar demonstrará que não há negros em posições de comando, quase não há negros em posição de gerência e que negros enfrentam o que se chama de teto de vidro. Então, eles podem ser empregados, mas dificilmente conseguirão ascender socialmente. Então, uma vez que a minha pesquisa bibliográfica preliminar demonstrou que o meu tema geral de pesquisa tem algum fundamento, eu então parto para uma segunda fase, que é uma análise mais profunda. Então, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Poxa, acabo de descobrir que não há estudos teóricos suficientes no Brasil sobre isso, não é? Mas há muitos estudos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Lá, não é? Nessas jurisdições, nós temos um amplo campo de estudo que procura analisar a influência do racismo no processo, no direito societário, nas chances de ascensão profissional das pessoas dentro das empresas. Então, o meu TCC a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutoramento, pode ter um caráter comparativo. Bem, olha, vejam o que ocorre nos Estados Unidos, é a mesma situação que ocorre no Brasil. Os norte-americanos, as empresas norte-americanas criaram uma série de medidas para promover a inclusão de minorias raciais nos seus quadros, e com isso elas contribuíram para a inserção de um grupo marginalizado. Então, elas contribuíram para a melhoria da vida social, contribuíram para a democracia. Não é? Então, quando eu estou pensando no que escrever, eu sempre devo seguir esses passos. Eu tenho um tema de pesquisa, eu faço uma pesquisa bibliográfica preliminar na doutrina, na jurisprudência, na legislação, não é? Colho os resultados. Essa pesquisa bibliográfica preliminar me mostrará se indicará uma série de possibilidades, não é, e aspectos que eu posso pesquisar. Está certo? Bem, o meu Tratado de Direito Antidiscriminatório começa falando sobre o que é o direito antidiscriminatório, quais são as suas funções, quais são os seus objetivos, quais são as suas origens históricas, quais são os seus fundamentos filosóficos, os seus fundamentos políticos. E aqui nós temos vários temas que podem ser explorados, que precisam ser explorados. As relações, não é, entre direito e democracia a partir da perspectiva do direito antidiscriminatório
a partir da questão da inclusão de grupos minoritários. Os fundamentos filosóficos do direito. E isso é uma coisa curiosa, isso, não é? Porque alguns meses atrás, eu estava participando de um debate sobre hermenêutica constitucional. E na mesa, não é, havia 2 dworkinianos, especialistas, Ronald Dworkin, etc. e tal, mas eu fiquei surpreso com o fato que nenhum deles trabalhava com direitos de minorias. E os 2 foram muito enfáticos ao dizerem que tal coisa não teria a devida relevância dentro do nosso sistema constitucional. E não é, isso, obviamente, é extraordinário. Primeiro, porque o Brasil é provavelmente a sociedade mais desigual do planeta Terra. Segundo, porque a filosofia jurídica de Ronald Dworkin sempre teve como objetivo fundamental responder aos problemas postos pela luta dos direitos civis dos negros norte-americanos, pela luta dos direitos das mulheres, na luta dos direitos de minorias. Então, Ronald Dworkin foi um filósofo do direito que se preocupou em analisar, olha, a forma como o direito é visto, pensado, etc., não é adequada para nós resolvermos os problemas que estão sendo postos agora por esses movimentos sociais. Então, como é que você descola toda a construção intelectual de um indivíduo do contexto social no qual ele está vivendo? Isso não faz nenhum sentido. Então, algo que nós precisamos fazer no Brasil é uma análise, aliás, algo que nós precisamos fazer, né, uma série de estudos sobre as origens históricas do princípio da igualdade no Brasil. Nós precisamos fazer, eu sou uma das pessoas que está fazendo isso, nós precisamos fazer uma análise do papel dos quilombos no processo de afirmação dos ideais do constitucionalismo moderno. Porque os líderes dos quilombos, os líderes das inúmeras revoluções que ocorreram ao longo do século XIX, não eram simplesmente um bando de gente louca, várias pessoas que se sentiam injustiçadas. Não. Esses movimentos políticos tinham uma orientação ideológica, jurídica, filosófica muito clara. Não é? Estavam ali presentes ideais republicanos, estavam ali presentes ideais liberais, estavam ali presentes ideais que hoje nós poderíamos chamar de comunitaristas. Então, nós precisamos recuperar essa história. Nós precisamos escrever uma história do direito constitucional, que não se identifique apenas com uma história das instituições políticas e nem apenas com uma história de ideias. Nós precisamos discutir o contexto cultural, político, social por trás das constituições, os motivos pelos quais nós não conseguimos construir uma cultura republicana, não é democrática no país. Então, o primeiro capítulo do meu livro faz referência a isso. Não é? O que é o direito antidiscriminatório, quais são os seus propósitos, quais são as suas funções, quais são as suas fundamentações filosóficas, antropológicas, jurídicas, tá certo? No segundo capítulo da minha obra, eu falo sobre teorias de igualdade. E esse é outro problema muito sério.
Esse é outro campo de estudo, ainda que precisa ser, não é, expandido de forma considerável no Brasil. Porque quando nós abrimos livros de direito constitucional, livros de direitos humanos, livros de direitos fundamentais, nós sempre vemos a mesmíssima ladainha. A igualdade formal é isso, a igualdade material é aquilo, e o princípio da razoabilidade, e o princípio da proporcionalidade. Alguns mais sofisticados, alguns autores mais sofisticados, ainda mencionam uma ou outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas o problema é o seguinte, essas concepções de igualdade, elas foram desenvolvidas lá no início do século XX. Não é? Nós temos um longo desenvolvimento intelectual desde então. Um longo desenvolvimento teórico sobre questões da igualdade desde a década de 30, quando a questão quando apareceu a ideia de igualdade material. Então nós precisamos explorar isso. Nós precisamos saber o que é igualdade relacional. Nós precisamos entender o que é a igualdade do ponto de vista utilitarista. Nós precisamos entender o que é igualdade como capacidade. Nós precisamos entender o que é igualdade como reconhecimento. Nós precisamos entender o que é a perspectiva antissubordinatória. Nós precisamos também explorar a relevância dos estudos pós-coloniais para reflexão sobre o que é a igualdade. Um minuto, por favor. Aproveito que o professor precisou se ausentar para informar que nós conseguimos aí com o pessoal, com os colegas da Comissão de Cultura e Eventos, que sejam fornecidos os certificados de participação aos alunos. Então, eu peço gentilmente que todos se atentem para que o seu nome esteja correto ao se logar. Precisa estar com o nome completo e o nome escrito da forma correta. Eu estou vendo alguns alunos que estão aqui na sala que estão logados apenas com o primeiro nome. Não é possível fornecer o certificado ou mesmo com apelidos e com outros nomes diferentes, que não seja o seu nome, que precisa estar correto e precisa estar grafado da maneira correta para que a Secretaria das Comissões possa encaminhar essa listagem das pessoas que estiveram presentes na sala para a Comissão de Cultura e Eventos, para que eles possam confeccionar os certificados de participação. Esses certificados de participação serão produzidos a partir desta palestra, porque foi ontem que se tomou a decisão de fornecer os certificados através da lista de presença aqui no chat. Então, a partir de hoje será possível esse fornecimento. Só peço a todos, quem por acaso estiver logado apenas com o primeiro nome ou com algum apelido, é necessário deslogar e logar com o nome correto para que para que seja possível fornecer esse certificado de participação. Também aproveito para falar que na semana que vem nós teremos mais eventos, e aí já aproveito a convidá-los para os eventos da semana que vem. Vou aproveitar esse tempinho que nós tivemos aqui para falar com vocês que no dia 20 de maio, na próxima semana já, também às 15 horas, nós teremos um encontro que vai ter o título Minha Trajetória na Advocacia. A ideia, este evento é promovido pela Coordenadoria Incubadora de Talentos e nós receberemos o secretário-geral da OAB, Dr. Aislan de Queiroga Filho,
e a presidente da subseção de Barueri, a doutora Ana Luísa Castro. A ideia é que eles conversem com vocês e contem um pouco sobre como foi e como tem sido esta trajetória, para que eles contarem um pouco realmente como foi essa vida profissional deles até aqui. Tenho certeza que será uma fala altamente inspiradora e que será muito útil para todos vocês. Então, já deixo aqui o convite para o dia 20, às 15 horas. Depois, no dia 22, nós também teremos outro evento, também às 15 horas, com a professora Renata Magani Posse, que irá falar sobre como começar a escrever artigos científicos na graduação. Vejam que tema muito interessante. Então, essa palestra faz parte da coordenadoria, é promovida pela Coordenadoria de Incentivo à Escrita, será uma fala muito interessante para todos vocês. Professora, aproveitei aqui para fazer o jabá dos próximos eventos aqui. Perfeito, perfeito. Mas, por favor, repita a fala. Peço perdão pela interrupção, mas eu precisava atender ali a porta para receber uma medicação que eu preciso tomar diariamente. Imagina, a gente está nessa nova realidade em que a gente está em casa, a gente não tem que se desculpar por estar vivendo, não é? Ter uma vida normal. Por favor, professor, prossiga. Estava maravilhosa a sua fala. E é importante nós analisarmos essas diferentes teorias da igualdade, porque isso tem um impacto direto na forma como os nossos tribunais operam. Então, quando nós analisamos a jurisprudência brasileira, por exemplo, sobre ações afirmativas, nós observamos vários tribunais declarando a inconstitucionalidade dessas medidas, o que ocorre ainda hoje, porque essas pessoas, esses tribunais, esses juízes ainda estão trabalhando com um conceito de igualdade desenvolvido no século XIX, não é? E quando você está analisando esse tema extremamente complexo a partir da ideia de igualdade formal, você está partindo do pressuposto de que o direito existe apenas para proteger indivíduos, você está partindo do pressuposto de que raça não tem relevância no nosso país e, portanto, você impede ou cria obstáculos para que uma sociedade verdadeiramente inclusiva e democrática possa existir. Bem, o meu tratado de direito antidiscriminatório, obviamente, também discorre sobre diferentes formas e teorias de discriminação. E esse não é, um tópico relevante da nossa discussão e um tópico que apresenta milhares de oportunidades para as pessoas desenvolverem projetos de TCC, mestrado, doutorado, artigos científicos, não é, etc. Primeiro, nós podemos, por exemplo, escrever um artigo, um TCC, sobre o próprio conceito de discriminação. Afinal de contas, como os tribunais brasileiros compreendem o conceito de discriminação? Esse é o tema do meu TCC. A análise da discriminação na jurisprudência brasileira. Bom, mas, não é? No nosso sistema jurídico, nós temos tribunais de justiça, nós temos tribunais do trabalho, não é? Então, os tribunais do trabalho operam de uma forma particular. Os tribunais do trabalho precisam analisar questões como, por exemplo, motivos de despedida, de dispensa dos funcionários. Os tribunais regionais do trabalho precisam analisar, por exemplo, os motivos pelos quais certos grupos minoritários nunca ascendem profissionalmente. E qual é o problema que pode surgir nesse processo?
exatamente a forma como os nossos tribunais compreendem o conceito de discriminação. Então, para a maioria dos tribunais brasileiros, discriminação significa discriminação direta. Então, discriminar significa tratar alguém, não é, uma pessoa de forma desvantajosa, tratar alguém de forma arbitrária, baseada em um critério proibido por lei. Então, há dois elementos importantes: intencionalidade e arbitrariedade. Bem, quando o empregador chega e diz para você: eu não vou te contratar porque você é homossexual, eu não vou te contratar, eu não vou te promover porque você é uma mulher ou porque você é portador de deficiência física, e há testemunhas ouvindo isso, ótimo, é fácil, não é, provar a intenção de discriminar. Agora, isso raramente acontece, não é? Então, provar, restringir o conceito de discriminação à ideia de intencionalidade é algo muito problemático e é algo que cria obstáculos significativos para grupos minoritários, para que essas pessoas possam ter proteção jurídica adequada. E, portanto, nós precisamos escrever artigos sobre isso. Qual é o sentido do termo discriminação? Porque nós precisamos... A ideia de intencionalidade realmente precisa ou deve ser vista como um requisito fundamental para a caracterização da discriminação. Hoje nós sabemos que muitos processos de exclusão social operam independentemente da vontade de indivíduos. Nós sabemos muito bem, não é, que processos de exclusão social podem ser reproduzidos na completa e total ausência de atos discriminatórios. Então, eu me lembro de uma decisão do TRT, da 10ª Região, sobre ações afirmativas. Não é? Foi uma ação postulada pelo Ministério Público do Trabalho, que exigia a adoção de ações afirmativas em bancos privados. E foram apresentadas várias evidências disso, não é? Há o censo racial desses bancos, mais de 80% das pessoas eram brancas, 77% homens brancos, etc. Mas os bancos Bradesco, HSBC, e teve um que saiu daqui do Brasil recentemente, esqueci qual é o nome dele, um banco, acho que era espanhol, alguma coisa assim, disseram o seguinte: não, nós não praticamos discriminação. Nós temos funcionários negros. Né? Bom, quem eram esses funcionários negros? Eram funcionários de agências terceirizadas e que sempre ocupavam funções subalternas. Mas como o tribunal queria uma prova da intencionalidade de discriminar, ele simplesmente indeferiu o pedido. Bem, por que praticamente só há brancos e só há homens brancos nesses bancos? Porque quanto mais você, não é? Quanto mais alto, quanto mais influente é um cargo, maiores serão as chances desse cargo ser ocupado por indicação de outros funcionários ou de superiores. E o Brasil é uma das sociedades mais racialmente segregadas do planeta Terra. Então, quando nós pedimos uma pessoa branca, de classe média, para indicar uma outra pessoa, ela muito provavelmente indicará uma pessoa branca. Quando nós pedimos uma pessoa heterossexual para indicar uma pessoa,
ela possivelmente indicará uma pessoa heterossexual. E ela muito possivelmente olhará no seu círculo de relações, ela identificará aquele sujeito que é muito qualificado, então não haverá nenhuma dúvida da capacidade profissional desse indivíduo, ele será contratado, ele terá um ótimo desempenho, todos ficarão satisfeitos, o banco ganhará ainda mais dinheiro, não é? E todos nós pensamos, não ocorreu nenhum tipo de discriminação. Mas é que realmente não ocorreu mesmo. Agora, o problema não é anterior. Essa pessoa conseguiu esse emprego porque ela é mais qualificada? Não, ela conseguiu um emprego porque a raça, porque o sexo, porque a orientação sexual garante a ela o acesso aos grupos de poder que controlam o acesso a essas oportunidades, não é? Que controlam esses cargos. Então, nós precisamos discutir isso. Nós precisamos discutir, não é, o que é essa exigência de intencionalidade. Nós precisamos discutir o que é discriminação indireta. Nós precisamos discutir o que é discriminação institucional e as suas diferentes manifestações. Nós precisamos discutir, não é, o que são as microagressões no campo do trabalho. Nós precisamos discutir, e esse é um tópico importante, olha só que dica ótima, a influência do racismo recreativo no mercado de trabalho. Eu passei 4 anos analisando decisões judiciais sobre racismo e injúria na jurisprudência brasileira, inclusive e principalmente na jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. E o que eu observei? O ambiente do trabalho é o local no qual minorias raciais mais enfrentam o racismo. E o racismo recreativo aparece nesse contexto da seguinte forma. Primeiro, para garantir gratificação psicológica para pessoas brancas racistas. Então, quando pessoas brancas racistas fazem piadas sobre negros, eles estão obtendo prazer narcísico, estão obtendo gratificação narcísica, gratificação psicológica. Mas o racismo recreativo também tem um caráter estratégico. O que eu observei, embora eu não tenha tratado isso no meu livro, vocês podem fazer, o que eu observei muito claramente? Essas piadas são articuladas entre funcionários brancos. Então, não é um funcionário que conta uma piada hoje e depois outro contra outra piada daqui a 2 meses. Não. São um grupo de funcionários que insistentemente ficam contando piadas racistas, mas também sexistas, homofóbicas, com o objetivo de tornar um ambiente de trabalho hostil para aquele membro do grupo, membro de um grupo minoritário, para forçar o pedido de demissão dele ou forçar uma demissão por justa causa, não é? E uma semana depois terá um homem, terá uma pessoa branca, terá uma pessoa heterossexual no lugar dela. Não é? Então, aí está um tema de pesquisa que precisa ser feito. O uso estratégico do racismo no ambiente de trabalho. Como o racismo, o sexismo, a homofobia são utilizados com o objetivo específico de tornar aquele ambiente de trabalho algo, um espaço hegemônico ocupado apenas por homens brancos heterossexuais de classe média ou de classe alta. Tá? Quando nós estamos falando sobre TCCs, dissertações, doutorados, no campo do direito antidiscriminatório, nós também estamos falando
Nossa, já estourei o tempo? Poxa vida. Nós também... Eu estou adorando, eu nem olhei no relógio. Não é? Nós também estamos falando sobre história. Né? Nós estamos falando de justiça intergeracional. Nós estamos falando de problemas que afetam as gerações presentes e que também afetarão as gerações futuras. Então, algo que nós precisamos pesquisar no direito, exatamente o tema da discriminação intergeracional. Porque quando nós estamos discutindo políticas distributivas no Brasil, sejam ações afirmativas, seja Bolsa Família, seja Minha Casa Minha Vida, ou quaisquer outras políticas baseadas no tema de justiça social, sempre aparecem aqueles grupos, não é? Sempre aparecem indivíduos de direita, de extrema-direita e também de esquerda, não é? Com muita frequência também, pessoas de esquerda, dizendo que raça, sexo, sexualidade, forma física, não é, para designar aí as pessoas portadoras de limitações físicas, não devem ser motivo para a fundamentação de políticas distributivas. Apenas a questão de classe social. Uma vez que nós resolvemos o problema de classe social, pronto, não é? O mundo magicamente se tornará um lugar justo. Então, esses temas da neutralidade racial, a questão da neutralidade sexual, tudo isso precisa ser explorado. Tudo isso precisa ser explorado dentro da jurisprudência dos tribunais, não é? Não é? Um sistema judiciário brasileiro é inteiramente dominado por homens brancos heterossexuais de classe alta que vivem constantemente reproduzindo a ideia de que neutralidade é a melhor forma ou a única maneira de se alcançar justiça social. Então, não é? Nós precisamos criar, desenvolver pesquisas que fundamentem, não é, discursos contra-hegemônicos, sabe? Porque são sempre os mesmos argumentos utilizados contra toda e qualquer política que tenha algum efeito sobre as estruturas hierárquicas que existem neste país. Quando nós estamos falando sobre direito antidiscriminatório, nós estamos falando de indivíduos, de seres humanos, que têm diferentes formas de status. Nós somos sujeitos políticos, nós somos sujeitos jurídicos, mas nós também somos sujeitos psicológicos. Isso significa que a discriminação, a vivência cotidiana da discriminação nos diferentes âmbitos da vida social tem um impacto significativo na vida psíquica, na vida psicológica dos indivíduos. Esse é exatamente o tema da minha próxima obra, que se chama Por que os seres humanos sofrem? Uma teoria psicológica de direitos humanos. Algum tempo atrás, eu estava conversando com minha amiga Djamila Ribeiro e ela estava falando sobre a experiência dela como secretária de Direitos Humanos, secretária de Direitos Humanos na gestão do Haddad, e ela mencionou uma
iniciativa muito interessante, que era a prestação de assistência psicológica para mães que tiveram os seus filhos assassinados pela polícia. Mas o projeto foi aprovado, mas isso ocorreu já no fim da gestão de Haddad e a gestão posterior simplesmente ignorou essa pauta. E eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi fazer uma pesquisa bibliográfica preliminar. Será que eu encontrarei estudos que justificam a tese da Djamila, que a discriminação social sistemática tem um impacto psicológico profundo na vida dos indivíduos? A minha pesquisa bibliográfica preliminar demonstrou que sim. Então, eu tive contato com vários estudos no campo da psicologia social, especialmente dentro do que se chama de estruturalismo simbólico. E esses autores do estruturalismo simbólico desenvolveram essa ideia muito interessante que se chama de não autoafirmação, né? Mas de um mecanismo pelo qual as pessoas podem se reconhecer como atores sociais competentes, o que eles chamam de autoverificação. Então, quando eu sou membro de uma sociedade democrática, de uma sociedade que me reconhece como um sujeito de direito e que, portanto, me trata de forma digna, de forma igualitária, eu tenho, então, a capacidade, de desenvolver esse processo de autoverificação. A minha personalidade, a minha individualidade, não nasce da minha cabeça. Não é? A minha personalidade, a minha individualidade é produto de um processo intersubjetivo. Então, eu construo uma imagem positiva de mim mesmo na medida em que eu tenho respeitabilidade social. Bem, esses psicólogos, esses autores que trabalham na linha, né, do estruturalismo simbólico, afirmarão o seguinte: bem, pessoal, o que ocorre com aqueles grupos que são sistematicamente discriminados? No lugar de um processo de autoverificação, nós temos um processo de aprendizagem do que se chama de desamparo aprendido. Os indivíduos desenvolvem, não é, a ideia, o sentimento, eles observam que possivelmente nunca terão respeitabilidade social, que possivelmente eles não terão controle sobre aspectos básicos da vida deles, não é? Sobre o exercício de direitos básicos. Esse desamparo aprendido produz o quê? Estresse social, estresse emocional. E o estresse emocional leva ao sofrimento mental. Então, o que a minha pesquisa bibliográfica, agora não mais, né, uma pesquisa bibliográfica preliminar, porque eu já estou quase na metade da obra, mas não é, o que os resultados da pesquisa têm demonstrado. Grupos minoritários são, né, membros de grupos minoritários, são os indivíduos mais vulneráveis a todo tipo de problema psicossomático. São os que mais, homens negros são os mais afetados por diabetes, por pressão alta, por doenças circulatórias, por distúrbios gástricos, por problemas intestinais. A mesma coisa afeta as mulheres.
Eu estava lendo um texto muito interessante demonstrando, por exemplo, que mulheres negras de classe alta dão à luz a bebês mais frágeis do que mulheres brancas de classe baixa. E por que isso? Porque mulheres negras de classe alta são as que mais enfrentam o racismo e o sexismo cotidianamente. Então elas vivem num nível de estresse emocional tão grande e que afeta a própria gestação. Então, quando nós estamos falando em direito antidiscriminatório, nós estamos também falando da necessidade de criarmos medidas institucionais, políticas públicas para resolver problemas dessa natureza. Para resolver o problema, não é, do altíssimo nível de suicídio entre adolescentes homossexuais. Para resolver o problema do nível de suicídio ainda maior daqueles adolescentes que são negros e homossexuais, que são indígenas e homossexuais, que são muçulmanos e judeus e homossexuais. Então, o direito antidiscriminatório não é apenas um estudo doutrinário, não é apenas uma análise jurisprudencial, não se resume ao estudo da legislação. O direito antidiscriminatório também é propositivo. Ele precisa criar medidas para proteger as mulheres. Para proteger as mulheres, por exemplo, durante o período de quarentena, que nós estamos aí observando uma explosão, não é, de pedidos de medidas de restrição. Não é? Será por quê? Então, nós precisamos entender também por que mulheres negras são as maiores vítimas da violência doméstica. Então, por que certos problemas são mais acentuados certas manifestações de violência são mais acentuadas dentro de grupos minoritários. Nós precisamos, nós que estamos interessados em direito antidiscriminatório, precisamos refletir sobre como a cultura cria e reproduz identidades e qual é o papel do direito na criação e reprodução dessas identidades. Eu convido a vocês que leiam o meu livro Cidadania Sexual, Estratégia para Ações Inclusivas. Ele está disponível na Amazon. Ele foi publicado pela editora Raiz. Há um capítulo que se chama A Construção Jurídica da Heterossexualidade. Eu analiso neste capítulo decisões judiciais sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre uniões homoafetivas. E ali eu examino os argumentos utilizados pelos nossos tribunais para negar o acesso de casais homossexuais a direitos matrimoniais. E qual era a base desses argumentos? A heterossexualidade. Então, havia ali toda uma argumentação sobre papéis sexuais, sobre quais são os papéis sexuais masculinos, quais são os papéis sexuais femininos, e a ideia era: homossexuais não podem ter acesso a direitos matrimoniais porque eles não podem desempenhar papéis de homens e mulher dentro de um relacionamento, já que são pessoas do mesmo sexo. Então, toda essa jurisprudência não era apenas uma forma de dizer não, vocês homossexuais não têm direito. Não. Era também para dizer para os casais heterossexuais como eles devem viver. Então, nós precisamos refletir muito sobre qual é o papel do direito na formação das identidades sociais. Isso é algo de suma relevância.
não é? A minha tese que eu escrevi em Harvard, eu analiso o papel do direito na reprodução da identidade nacional. Porque todo o discurso, não é, de contrário a ações afirmativas, estava baseado no perigo da dissolução da identidade nacional brasileira. E adivinhem, esse argumento é novo? Obviamente que não. Ele existia desde o período da luta abolicionista, não é? Esse argumento já estava presente lá. O argumento das relações entre identidade racial e identidade nacional. E como o direito, o sistema jurídico, foi reproduzindo esses argumentos, não é, para impedir políticas e medidas inclusivas. Então, mais uma vez, quando nós estamos falando sobre direito antidiscriminatório, nós precisamos refletir sobre essa questão de identidade e, principalmente, nós precisamos analisar os mecanismos, né, a situação das pessoas que estão dentro dessa convergência de fatores de discriminação. Nós precisamos estar atentos ao papel da interseccionalidade de opressões, da multidimensionalidade de opressões, no processo de construção de identidades sociais. E isso pode ser feito analisando a jurisprudência brasileira sobre guarda compartilhada, como eu disse no início, né? Analisando a jurisprudência brasileira sobre encarceramento em massa de homens e mulheres, analisando a jurisprudência brasileira, não é, sobre tráfico, porque, não é, eu tenho orientado TCCs muito interessantes que examinam argumentos do tipo, não é? E isso está escrito nas decisões judiciais, não é? Os juízes dizem, não, o acusado chegou, eu olhei para ele e eu já vi que os policiais tinham razão. Espera aí, velho, não entendi o que você quis dizer. Você podia me explicar, por favor? Então, vamos explicar o que esse juiz quis dizer. O acusado chegou, eu vi que ele era negro e, obviamente, ele é um bandido e, portanto, deve ser preso mesmo. Porque, obviamente, não é? A primeira coisa que nós percebemos quando olhando para alguém é a raça e o sexo desses indivíduos, não é? Então, por último, poxa vida, 1h30. Então, por último, nós precisamos estar atentos que não é possível escrever qualquer trabalho no campo do direito antidiscriminatório sem uma perspectiva interdisciplinar. Então, nós precisamos estar sempre em contato com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia, com a ciência política. Nós precisamos estar em contato com a psicologia. Nós precisamos, por exemplo, entender como o psiquismo humano opera. Nós precisamos ter contato com a psicologia cognitiva para nós entendermos como os seres humanos classificam e generalizam comportamentos. Qual é o papel desse processo de categorização e generalização na formação de estereótipos sexuais, de estereótipos raciais? E como esses estereótipos vão definir, por exemplo, a ação policial? Quem será parado? Quem será preso? Quem será assassinado? Não é? São esses estereótipos que vão definir a decisão do juiz. Eu cheguei, ele chegou, eu olhei para ele e vi que ele era um bandido. Terrível, né? E isso não está escrito em 1, 2 ou 3 decisões judiciais.
não é? Dezenas de decisões judiciais. Dezenas. Então, para terminar, não é? Peço desculpas por ter interrompido e me estendido, etc., mas eu quero enfatizar esse aspecto. Não é possível desenvolver um trabalho acadêmico de qualidade no campo do direito antidiscriminatório e em qualquer campo jurídico sem incluir, não é, o diálogo com outras áreas do conhecimento. Tá? O direito é uma ciência normativa, é uma ciência que aborda o comportamento humano e o comportamento humano é determinado por uma pluralidade de fatores políticos, filosóficos, sociológicos, religiosos e vai por aí afora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a minha fala não tenha sido muito confusa, porque eu começo a ficar empolgado e começo a falar coisas desconexas. Não, professor, foi sensacional. Eu queria ficar ouvindo o senhor até o senhor cansar, porque foi assim maravilhoso. Que experiência incrível poder ter acesso a todos esses conhecimentos de uma forma tão embasada, né? Eu procuro estudar muito essa temática, porque eu tenho uma preocupação muito grande em ter cultura no meu dia a dia, como uma pessoa que se coloca como uma pessoa antirracista. Então, é muito bom, esse aprendizado todo é altamente necessário, esses conhecimentos, essas falas, elas têm que ser ampliadas, as pessoas precisam ter essas referências, porque, infelizmente, nós estamos vivendo dentro de uma realidade que tudo foi minimizado, situações gravíssimas, questões históricas importantíssimas e que não se pode desviar delas ao interpretar o contexto do nosso país, mas que as pessoas reduzem isso em um discurso raso, em um discurso do senso comum e dizem, isso é o politicamente correto, isso é mimimi, e é muito triste mesmo. Eu sou professora também, sou professora de Direito Constitucional, e é muito duro ouvir isso, às vezes, dentro da academia, né? Em um espaço que é um espaço sagrado, é um espaço que é voltado para a construção do conhecimento, é um espaço em que nós precisamos prezar pela construção do pensamento crítico. Então, é muito triste ouvir os alunos reproduzindo falas que, na verdade, têm todo este peso, estão carregadas deste preconceito, que estão arraigadas do racismo estrutural, e que é tão difícil as pessoas, às vezes, simplesmente pararem e pensarem sobre os seus privilégios, pensar que você não se esforçou em nada, você não tem mérito algum por nascer uma pessoa branca em um país que é racista, altamente racista, como o professor muito bem colocou, situações que as pessoas negras passam, que nenhuma pessoa branca passa, e que isso precisa ser visto e precisa ser reconhecido pelas pessoas não negras, que é a maneira como nós podemos contribuir para modificar essa situação, fazendo esse primeiro exame de consciência e tendo essa noção melhor da realidade. Eu não vou me alongar, porque a sua fala dispensa maiores comentários. Eu anotei um monte de coisa aqui e eu queria perguntar muito, mas nós temos bastante manifestações aqui dos presentes. Eu não quero... quero que as pessoas que estão aqui nos prestigiando possam ter o seu espaço. Eu só peço, professor, se o senhor puder, antes de nós partirmos para as perguntas, o senhor comentou, me chamou muito a atenção a questão de igualdade relacional. Eu nunca tinha escutado esse termo e é um assunto que me interessa muito. Eu queria, se o senhor pudesse definir ou conceituar de alguma forma, ou me indicar onde eu posso encontrar literatura a respeito para entender um pouco mais, me chamou a atenção esse termo. Tá, eu com certeza farei isso. Esse conceito de igualdade relacional, ou social equality, também é utilizado, né? Relational equality ou social equality, tem sido desenvolvido principalmente no meio acadêmico alemão e norte-americano,
para designar uma concepção de igualdade que está interessada em identificar relações arbitrárias de poder. Então, esses autores afirmam que as disparidades sociais, que as disparidades sociais assumem a forma de desigualdades de status cultural e também de desigualdade de status material. Ao longo da história, muitas pessoas vão dizer, essa desigualdade de status cultural está relacionada, com a inferiorização moral de grupos por outros. Outros autores dirão, o problema da desigualdade de status decorre das questões de classe, social, etc. Esses autores estarão interessados especialmente em analisar o problema da igualdade, da desigualdade, a partir dessa primeira forma de desigualdade, que é a desigualdade no status cultural. Então, esses indivíduos afirmarão o problema das sociedades, todos os sistemas de desigualdade precisam ser culturalmente justificados. Eles precisam ser justificados no plano da cultura e as desigualdades de status material são decorrência disso. Então, essas pessoas estão interessadas em refletir sobre como nós podemos garantir que todos os indivíduos tenham o mesmo nível de respeitabilidade social. Então, nós precisamos identificar no espaço público e no espaço privado aquelas práticas, aquelas hierarquias sociais arbitrárias. Tá? Esse é o principal objetivo. Algumas hierarquias são justificadas. Hierarquias entre chefes subordinados, entre pais e filhos, entre professor e alunos, mas aquelas hierarquias culturais que são criadas com o objetivo específico de legitimar práticas sociais discriminatórias, essas precisam ser eliminadas. Deixa eu buscar um livro ali para eu te mostrar. Um segundinho. Perfeito, obrigada. Depois, em seguida, nós já vamos passar aí para a Dani e para o Fábio, para eles reproduzirem os comentários, as perguntas que as pessoas trouxeram. Temos perguntas no QIA, temos perguntas aqui, muita gente perguntando sobre onde ficará disponível. Então, gente, depois o pessoal da Comissão de Cultura e Eventos irá subir os nossos vídeos para o canal da Comissão de Cultura e Eventos e ficará disponível lá no YouTube, tá? Eu estou em contato com o pessoal da Comissão de Cultura e Eventos para verificar quando eles vão conseguir criar uma playlist dos nossos eventos. Espero que para a semana que vem. Peço um pouquinho de paciência para vocês, porque são muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, então realmente está difícil, mas eles vão dar conta aí. Ó, então você consegue ver? É esse livro aqui. Uhum. Social Equality. Esses são os autores. Perfeito. Se o professor se não for abuso, depois se o professor puder me mandar uma foto, eu posto junto com as fotos do evento para os outros alunos poderem também ter acesso às suas indicações, professor. Aqui, estou digitando aqui. Tá, perfeito, professor. E, então, eu vou passar a palavra para quem prefere começar, o Fábio ou a Dani. Bom, vou passar a palavra para a Dani, então. Você faz a primeira pergunta, depois o Fabinho, por favor. Tudo bem, claro. Muito boa a sua fala, foi uma aula, né? Queria agradecer primeiro, adorei a sua aula, professora Dilson, é uma oportunidade incrível ter te escutado e ter tido essa oportunidade. Obrigada mesmo, viu? Um prazer, minha querida. A Jaqueline Galdino, ela pede para o professor indicar um livro de metodologia que contemple o método jurisprudencial. Eu farei isso.
Eu farei isso, mas eu não me recordo do título agora. Eu vou te mandar por e-mail. Tá. Passar para o Fábio? A próxima pergunta, por favor, Fábio. Professor, obrigado pela palestra, foi sensacional. Antes, eu só gostaria de pedir desculpa para o professor, que eu havia dito no início que havia sido publicada uma matéria, que o senhor deu uma entrevista na revista Exame, não foi na revista Exame, foi na Carta Capital, e o senhor abordou exatamente sobre a questão do racismo recreativo. Então, eu quero pedir desculpa que cometi essa falha aí no início, né? E aqui temos várias manifestações aqui dos amigos que estão assim contentes, né, pela exposição. A Beatriz Giorgito, ela perdeu, né, boa parte da aula. Ela perguntou, inclusive, se ficaria disponível. A doutora Adriana Cecílio já disse que vai estar, vai subir para a plataforma do YouTube. E também estão pedindo muitas sugestões de biografias para poder fazer o trabalho do TCC. Aqui, já indiquei o livro Ensinando Direito pelo Método de Casos. Está aqui Gonçalo Almeida Ribeiro. O livro Social Equality está aqui também. O livro que eu falei sobre estruturalismo simbólico está aqui do Sheldon Stryker. Os que estiverem interessados, as que estiverem interessadas na relação entre direito e psicologia. Eu posso só fazer uma pergunta que, na Claro. verdade, é uma provocação, tá, professor? Olha lá, eu sou um cara muito sensível. Não, é uma coisa que eu venho até conversando com os amigos, e talvez até fica confuso um pouco para mim também tentar entender essa questão. Quando a gente analisa para os altos cargos de poder do nosso país, agora, por exemplo, a gente acaba analisando que são compostos por pessoas brancas, né? Se nós analisarmos hoje a Procuradoria-Geral da República, a Presidência do Senado, a Presidência da República e também a Câmara dos Deputados, são pessoas brancas, o Ministério são todas pessoas brancas, a maioria são héteros e a maioria são homens, né? A provocação que eu faço qual é? Como que o direito constitucional, na sua visão, professor, ele poderia atuar para tentar diminuir essa desigualdade, já que o nosso país, infelizmente, ele está entre os mais desiguais do mundo, né? Com vários problemas em questão de racismo, desde a sua essência. Como que o direito constitucional pode trabalhar nessa parte, assim? Não sei Veja se só. fiz... Sim, veja só, meu caro, eu tento demonstrar na minha tese de doutoramento, que eu estou tentando também publicar. Se tiver algum editor presente que queira publicar, eu ficarei feliz. Demonstrar que a tese se chama Raça, Constituição e Justiça. Estratégias de dominação e de inclusão no direito constitucional brasileiro. E eu procuro demonstrar que, ao longo da nossa história, desde que o Brasil se tornou um Estado constitucional, nós temos o embate entre dois tipos de governança racial. Então, um tipo de governança que, infelizmente, tem operado ao longo do tempo, tem sido ao longo do tempo e com mais efetividade, que é a da tentativa de subordinação de minorias raciais, notoriamente de povos negros e indígenas. Mas, ao longo de toda a história, nós também observamos a mobilização da liderança negra, como eu disse no início da fala, de lideranças negras, para articular um tipo de governança racial
democrática, um tipo de governança racial inclusiva. E a Constituição de 88 abriu espaço para isso. Constitucionalizou o crime de racismo, constitucionalizou o direito de quilombolas, estabelece que o Brasil é uma democracia pluralista e inclusiva e que o Estado tem a obrigação de implementar medidas de inclusão racial, não é? Então, essa tese trabalha na perspectiva do constitucionalismo sociológico. Então, as normas jurídicas são, não é, a aplicação e interpretação das normas jurídicas, das normas constitucionais, são em grande parte produto desse embate de forças, de projetos e sociais que procuram se tornar hegemônicos. Não é? Nós, negros, ao longo do tempo, temos, não é, tentado, de todas as formas, criar, institucionalizar um projeto hegemônico igualitário. Não é? As mulheres têm tentado fazer a mesmíssima coisa. Homossexuais têm tentado fazer a mesmíssima coisa. Mas, não é, há uma força hegemônica composta por grupos políticos, pela nossa elite política, pela nossa elite acadêmica, pela nossa elite econômica, que tem o interesse em reproduzir, não é, exatamente em se reproduzir no poder. E a atual administração é um claro exemplo disso. Não é? É um corpo de políticos, todos homens brancos heterossexuais de classe alta, que têm um objetivo muito específico: privilegiar os interesses econômicos das grandes corporações nacionais e internacionais. E dentro desse projeto não há espaço para a justiça social. Isso não faz parte desse projeto político que não essa atual administração defende. E é importante que nós não atribuamos, que nós não tratemos esse indivíduo como um louco. Ele talvez possa ter algum tipo de problema psicopatológico, mas esse não é o caso. Ele é um agente do capital. Então, essas medidas absurdas saem dos escritórios das federações de comércio, do lobby dos grandes empresários brasileiros e estrangeiros. E o interesse e o capital nacional e internacional chegou à conclusão de que a democracia não é necessária. Na verdade, uma democracia inclusiva, uma democracia participativa, uma democracia substantiva, cria obstáculos para a circulação do capital. Então, é exatamente por isso que nós temos lá, basicamente, homens brancos heterossexuais de classe alta e também alguns membros de minorias que estão lá cooptados e que têm exatamente o mesmíssimo interesse político. Essas pessoas não estão agindo simplesmente porque são loucas, porque são desvairadas, porque são incompetentes e tal. Bom, muitos, a maioria são incompetentes, são mentirosos, não é? São inteiramente incompetentes e cretinos mesmo, são indivíduos que, estelionatários, que dizem ter mestrados e doutorados que não têm, que colocam nos seus currículos, etc. e tal, mas o que eles são, isso é independente, isso é irrelevante. O problema é que esses indivíduos são agentes do capital. E o capital só quer maximizar o seu lucro, o seu poder inclusive político, ideológico, e nesse espaço
questões como justiça racial não têm relevância. Passam longe, né, professor? Passam ao largo. Exato. Professor, dado o avançado da hora, eu vou passar a palavra para a Daniele para ela fazer uma pergunta bem interessante que foi trazida aqui no QIA. Depois a gente vai ter que encerrar. Nós temos aí vários comentários, mas todos se resumem a vários elogios à sua fala e agradecimentos, dizendo que foi Muito uma aula obrigado. maravilhosa, magnífica, que todo mundo aprendeu muito. Então, eu vou trazer aqui, vou passar a palavra para a Dani para ela poder fazer essa pergunta aqui. Tá. Quem faz a pergunta é a Maiara Ferrari Tolentino. Primeiro, ela diz que é incrível, né, a palestra sobre o direito antidiscriminatório, que ele deve ser estudado e abordado mais vezes, não só no Brasil, mas também em diversos países. Ela também concorda, né, que infelizmente muitas vezes a prevalência do racismo, ainda mais no âmbito penal. Aí ela retorna e cita o caso, professor, da chacina de Costa Barros, que está aguardando o julgamento do último policial. Aí ela faz a seguinte indagação ao senhor: qual é, professor, a sua perspectiva de melhora na questão racial no âmbito penal? Bem interessante. Olha, minha perspectiva é realmente pessimista, porque, como eu disse, eu desenvolvi na minha tese de doutoramento este conceito de governança racial. E o direito penal é um dos instrumentos mais importantes para a manutenção dessa governança racial, dessa ordem racial existente no Brasil. E veja o que ocorreu desde a Constituição de 1988. De um lado, nós tivemos o aparecimento de uma governança democrática, de uma governança racial democrática. Não é? Nós vimos o aparecimento da constitucionalização do racismo, da lei do racismo, o aparecimento de secretarias municipais, estaduais, federais, de igualdade racial, o aparecimento de ações afirmativas, tanto em empresas, instituições públicas, mais recentemente também em instituições privadas, há um número cada vez maior de empresas adotando políticas de igualdade racial, mas, ao mesmo tempo, nós também observamos o aparecimento de outro tipo de governança racial que se manifesta de várias formas, inclusive por meio do encarceramento em massa. Não é? A luta contra a guerra às drogas é uma guerra racial. Não é? É uma guerra que tem o propósito específico de colocar pessoas negras na cadeia. Então, essa mesma sociedade que nega acesso à educação de boa qualidade, que nega acesso à saúde, que nega acesso a oportunidades profissionais, né? Nós vemos aí, isso já está extensamente documentado, como o mercado de trabalho não contrata adolescentes negros, não é, se não for para posições subalternas, e isso leva as pessoas, muitos indivíduos, principalmente aqueles que não têm uma rede de segurança social para a criminalidade, e esses indivíduos vão, não é, muitos vão se voltar para a criminalidade como uma forma, uma opção de sobrevivência social. Agora, o problema é que essa guerra às drogas não é apenas uma política estatal de controle de criminalidade. Ela é uma política, não é, de controle racial. Então, o que nós temos observado, não é, ao longo do tempo? Primeiro, policiais que abertamente criminalizam pessoas inocentes, não é? Nós temos aí o tal do kit flagrante. Então, está lá vindo, não é, um adolescente negro, aí coloca um kit flagrante na mochila,
ou se ele tem um carro melhor do que o policial fica puto com isso, aí coloca lá, não é, no porta-malas do sujeito. E o que ocorre? A tal da súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há súmulas similares em vários outros tribunais, dizendo que o testemunho dos policiais é suficiente nos crimes referentes ao tráfico de drogas. E, por exemplo, eu tenho um aluno que está fazendo um trabalho muito interessante sobre elo geográfico. E esse trabalho está sendo elaborado a partir de um estudo feito pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. O que esse estudo demonstra? Um dos motivos principais do aumento do encarceramento da população negra decorre do seguinte fato. A pessoa negra é presa, não é? A pessoa negra é presa por porte de drogas. O promotor pergunta para o policial: onde esse camarada mora? Ah, ele mora na periferia. Ah, ele mora na comunidade XYZ. Então, ele também é acusado de associação ao tráfico. E muitos são condenados por posse de drogas e por associação ao tráfico. E nunca houve, na vasta maioria dos casos, não há nenhum tipo de investigação. Nenhum. É só a palavra dos policiais. E aí chega no juiz, esse juiz branco, heterossexual, de classe alta, que não estudou direito antidiscriminatório na faculdade, que acredita que o direito tem todos os elementos suficientes para resolver quaisquer questões judiciais, ele fará, não é, aquela análise inteiramente positivista. Não, que isso? Por que o juiz, o policial, vai querer incriminar uma pessoa? Não é? O que o juiz disse no caso Rafael Braga? Os policiais não têm razão, motivo para incriminar Rafael Braga. Eles não o conheciam. Porque você sabe, né? Primeiro a gente conhece as pessoas, depois é que a gente discrimina elas. Então, não é? Surge aí esse pressuposto da veracidade das alegações, da boa-fé dos atos praticados, esqueci qual é o termo técnico, por agentes públicos. Então é aquela coisa, não é? Os policiais sempre agem de boa-fé. E por que esse juiz acredita nisso? Porque ele nunca estudou psicologia jurídica. Porque ele não tem nenhum conhecimento de psicologia do testemunho. Porque ele não tem nenhum conhecimento sobre a psicologia social da discriminação. Ele não sabe como estereótipos operam. Ele não sabe como preconceitos operam e formam a maneira como nós enxergamos, não é, os outros, como nós interpretamos normas jurídicas. Então, não é, o que nós precisamos fazer, não é, uma das soluções possíveis é exatamente essa: pesquisa. Nós precisamos expandir a pesquisa. Então, eu estou num projeto, eu tenho orientado vários alunos no que fazem TCCs relacionando direito penal e psicologia jurídica. Um aluno acabou de me enviar um TCC excelente exatamente sobre esse tema do elo geográfico, e eu quero publicar um livro sobre raça e direito penal. Não é? E, aliás, o livro se chama Raça e Direito Penal, um drama em 5 atos, no qual, em cada um desses atos, eu vou analisando, não é, primeiro, o tema do, que eu acabei de dizer e já esqueci,
a questão do elo geográfico, o problema do testemunho dos policiais. Tem um capítulo específico escrito por uma menina chamada Yasmine Yamanaka sobre percepção, sobre categorias mentais. Não é um trabalho muito interessante sobre psicologia cognitiva. Então, quanto mais nós produzirmos pesquisa nesta área, maior será o número de instrumentos que nós temos para desconstruir essas práticas. Sem dúvida, professor, sem dúvida. Por isso, a importância desse momento, eu tenho certeza que as pessoas que assistiram a sua fala hoje saíram completamente impactadas. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba falando meio que, como nós chamamos, né, para os catequizados, né, se interessaram pelo tema, aquelas pessoas que já têm uma sensibilidade, já têm um olhar em relação a isso. Mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder essa fé de que, mesmo que nós estejamos falando por um público que já tem este olhar, já tem essa sensibilidade, todas essas informações que o professor trouxe serviu para instrumentalizar essas pessoas que vão conversar com outras pessoas, que vão participar de outros debates, com estofo aí, com argumentos para poder se colocar diante de um debate de uma forma mais embasada. Então, foi um momento extremamente importante e eu tenho certeza que muitas pessoas saíram já com o tema também dessa fala, saíram já com o tema definido. O professor deu muitas dicas interessantes aí de estudo, caminhos que os alunos... Não se esqueçam de me mencionar nos agradecimentos. Sem dúvida, ó, gente, fica a dica aí, tem que marcar o professor no Instagram depois. Bom, professor, eu infelizmente tenho que encerrar, tem o pessoal da equipe que está aqui conosco, eles têm outros eventos também que eles precisam assessorar. Então, eu quero, assim, mais uma vez agradecer imensamente e dizer, professor, que eu já deixo aqui um próximo convite, porque eu quero muito que o professor volte a falar com os nossos acadêmicos, que fale um pouco também sobre o tema do racismo recreativo. Eu acho que vale uma fala só sobre esse ponto. Acho que é uma questão muito importante, que precisa ser vista com maior profundidade. O professor é um expert nesse assunto, tem esse livro fantástico produzido, então as pessoas precisam ter contato também com esse conhecimento. Então, já deixo aqui um convite para uma próxima conversa, espero que o senhor esteja conosco mais vezes. Agradeço muito a presença da Daniele, do Fábio, que nos assessoraram, e o pessoal da Secretaria das Comissões, bem como a presença de todos que estão aqui nos assistindo até agora. Professor, muito obrigada mesmo, foi uma tarde sensacional, foi muito bom e muito produtivo. Eu agradeço de coração em nome da Comissão do Acadêmico de Direito e da OAB de São Paulo. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por terem me dado a oportunidade de expor o meu trabalho e discutir ideias, etc. Tá? Obrigada. Uma boa tarde para todos, todas e todos. Muito obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Só fechando.